Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Fundamentos da Verdade. Hoje o nosso tema é deísmo. Você já ouviu falar de deísmo? Deísmo é a crença num Deus que criou o universo, mas não se importa com a humanidade. Ele não intervém, não responde orações, ele não faz milagres e nem interfere de alguma forma na história da humanidade e nem na vida pessoal dos seres humanos. Veremos também no nosso vídeo de hoje a história do deísmo, a sua influência, os seus tipos e também uma refutação dos teístas, ou seja, uma análise tanto filosófica, racional, quanto uma análise bíblica. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente ver de uma forma rápida sobre esse tema tão importante. Depois você pode, na descrição do vídeo, nos três pontinhos, no final, se você quiser aprofundar, vou colocar na descrição do vídeo o material para você se aprofundar no assunto. Tá? Então vamos lá. Então, o deísmo é uma posição filosófica teológica que atingiu seu apogeu durante o iluminismo. E ele se caracteriza pela crença em um Deus criador, né, que criou, ou seja, o universo, estabeleceu leis fundamentais, mas não interfere diretamente em seus assuntos após a criação inicial, como eu tinha dito para vocês. Tá? Então, ele é diferente do ateísmo. Por quê? Porque os ateus eles falam que Deus não existe. Né? E também do teísmo clássico. O que é o teísmo? Teísmo são as pessoas que acreditam em Deus, mas que esse Deus não só criou o universo, como ele também responde às orações, né, baseadas, ou seja, Deus respeita o livre-arbítrio e ele também ele responde às orações quando as pessoas pedem para ele. Né? Isso depois a gente pode aprofundar um pouquinho sobre essa questão da oração. É lógico que Deus não responde a todas as orações, né? Obviamente. Então, o teísmo, ele postula um Deus ativo, né? Agora o deísmo não, é um Deus inativo. Ele criou o universo, mas não faz nada, não intervém nesse universo. No centro do pensamento deísta está a metáfora do relojoeiro cósmico, né? E de onde vem isso? Vem lá dessa metáfora em especial, né? Em especial de Isaac Newton. Mas Isaac Newton, na época, ele dizia que ainda Deus intervia no universo, precisava de vez em quando dar uma corda. Mas ele foi refutado por um outro filósofo, também cristão e teísta, que foi o Leibniz. Né? Leibniz dizia que o universo era perfeito, então que um ser perfeito ele não precisava ficar interferindo nesse universo. E depois a ciência, né, demonstrou que o universo realmente não precisa de nenhum ajuste. Então, vamos passar para o desenvolvimento histórico. Né? Então, nós dividimos o deísmo em deísmo clássico, cristão e cético. O deísmo clássico, né, ele se expressa em especial na vida desse Edward Herbert. Né? Então, ele estabeleceu as bases do deísmo inglês. Então, esse é o deísmo clássico. Então, quando surge o deísmo, né, na verdade, ele tem uma ramificação em Aristóteles. Né? Está até escrito de uma forma errada aqui, um erro de digitação, mas Aristóteles acreditava sim que Deus coloca o mundo em movimento, ou seja, ele ordena o mundo, coloca o mundo em, em ordem, né, e tudo mais, né, mas ele não intervém nesse mundo. Então Aristóteles pensava dessa forma. Já outros filósofos posteriores não acreditavam como ele. Né? Então, depois aí Herbert ele postula 5 pontos, né? Então ele diz que Deus é a causa primária, uma força soberana que criou o universo. Ele deve ser adorado. Quer dizer, esse reconhecimento da divindade é uma inclinação natural humana. Então, mais ou menos assim, assim como você admira uma obra de arte, quando você observa, quando você admira a criação que é tão complexa, né? Esse, esse sentimento de admiração, ele é automático, né? Então,
essa adoração seria automática. É assim que ele pensava. A virtude e a piedade são as partes principais desse culto, quer dizer, é você viver de uma maneira piedosa, não necessariamente você cantar louvores, orações, né? Isso era o que o deísmo falava, em especial o deísmo clássico. O ponto 4 é os seres humanos devem se arrepender de seus pecados, né? E no fim, que Deus ia trazer um julgamento numa vida futura. Então você pode ver que, na verdade, aqui Deus, ele, no final das contas, ele ia trazer um julgamento. Então existe uma interferência, mas lá no final, né? Então, de certa forma, esse tipo de deísmo inicial, ele de alguma forma tinha uma certa preocupação de Deus com os seres humanos, mas não o deísmo que se tornou chamado, se denominou deísmo cético, que é esse deísmo aqui, ó, deísmo cético, né? Ele foi defendido por figuras como Voltaire, Thomas Paine, e adotou uma postura mais combativa, denunciando as religiões organizadas como instrumento de controle social e opressão. Então, esses aqui, de forma alguma, acreditavam numa revelação, né? Já o deísmo cristão, que é um tipo que fica no meio do caminho, ele tentou conciliar a razão com os ensinamentos éticos de Jesus, vendo o cristianismo como uma republicação da religião da natureza. O que é a religião da natureza? É essa que o Herbert colocou, esses 5 pontos que eu mostrei para vocês aqui agora, né? E qual foi a influência? Qual foi a influência? O legado, né? Qual foi a influência? O deísmo ele se tornou muito forte. Tanto é que na fundação dos Estados Unidos da América, em especial na Revolução Americana, deístas, eles, ou pessoas influenciadas pelo deísmo, como, por exemplo, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e Thomas Paine, incorporaram princípios deístas na linguagem dos direitos inalienáveis, fundamentando a liberdade na natureza e no Deus da natureza, famosa frase da Declaração da Independência norte-americana. Então, na Declaração de Independência norte-americana, a gente vê isso claramente, né? Eu vou até ler um pedacinho dela para vocês. Então, diz aqui, ó. Quando no curso dos acontecimentos humanos torna-se necessário que um povo dissolva os laços políticos que os ligavam a outro e assuma entre as potências da terra a posição separada igual às leis da natureza e do Deus da natureza, lhe conferem o direito, um respeito decente pelas opiniões da humanidade, exige que declare as causas que impeliram a separação. Considerando essas verdades como evidentes por si mesmo, que todos os homens são iguais, que são dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, e entre eles estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Então, essa aí é a declaração dos Estados Unidos, a Declaração de Independência norte-americana. Então, essa foi uma influência muito grande. E quais são os argumentos que os deístas eles costumavam, ou costumam, os poucos que existem hoje, eles usam? Eu vou falar dos principais. Então, o primeiro argumento, eles dizem que o milagre é uma violação das leis da natureza. Mas será que o milagre é uma violação das leis da natureza? Os teístas respondem que não. Então, vamos lá, por exemplo, vamos pensar aqui numa passagem bíblica. Então, quando Deus abre o Mar Vermelho, que está escrito lá no Gênesis, melhor, no livro de Êxodo, né? Quando no livro de Êxodo diz que Deus abriu o Mar Vermelho, diz que ele mandou um vento, e aquele vento ele ficou soprando, né, em 2 direções, de tal forma que aquele vento ele barrava a água de um lado e de outro. Então, obviamente, ali você não tem uma violação de leis da natureza. Inclusive, ou seja, é uma ação nas leis da natureza. Eu vou dar um exemplo mais simples, né? Então, por exemplo, todo objeto que que a gente segura, por exemplo, se eu segurar uma caneta e eu soltar, ela vai cair. Mas por que essa caneta não caiu? Porque eu estou segurando. Então, quando eu seguro a caneta, eu estou intervindo na lei da gravidade.
mas eu não estou violando a lei da gravidade. Da mesma forma, mas isso é uma intervenção, né? Eu estou intervindo na lei da natureza, mas eu não estou violando a lei da natureza. É uma intervenção natural. O milagre seria uma intervenção sobrenatural na lei da natureza. Não que ela seria anulada, mas seria uma intervenção. Então, como eu estou dizendo, se eu seguro um objeto para que ele não caia, isso eu não estou violando a lei da natureza. Eu estou intervindo na lei da natureza, através de uma outra força. Então, o milagre seria uma intervenção sobrenatural nas leis da natureza, assim como a atuação humana sobre uma caneta é uma intervenção natural nas leis da natureza. Então, o milagre não é uma violação das leis da natureza. Os teístas reconhecem que o universo é perfeito e não precisa de ajustes, não precisa. Mas o milagre não viola as leis da natureza. Tá? Então, isso é um argumento furado. Deus não responde às orações. Será que Deus não responde às orações? Então, ó, o teísmo, segundo os deístas, costuma pintar Deus com características muito humanas. Na verdade, quem faz isso são os politeístas em geral e pessoas que não muito leigas, né, que não param para raciocinar no que estão dizendo ou pensando. Os deuses do politeísmo, na verdade, nada mais são que homens super-humanos, né? Embora, na maior parte das mitologias, esses deuses, eles nascem, eles têm paixões, eles se reproduzem, eles morrem, inclusive, né? Isso na maioria dessas religiões, aliás, em todas que eu já vi do politeísmo, esses deuses são nada mais que criaturas. Depois você pode estudar isso sobre os deuses gregos, deuses romanos, os deuses egípcios, os deuses babilônicos e muito mais, né? Deuses nórdicos. Eles não são onipotentes, oniscientes e onipresentes. Inclusive, esse é um erro muito comum entre os ateus, né? Os ateus que não conhecem mitologia costumam usar esse argumento furado também, né? Então, há um Deus ciumento, irado, que exige adoração, ou mudando de ideia, né, como está aqui, ó, né, um Deus irado, etc. Né? Então, o deísmo argumenta que uma causa do universo está além de flutuações emocionais humanas. Mas o teísmo diz isso. O teísmo diz que Deus é impassível, que Deus não tem paixões. Né? Deus não tem paixões. Deus não age, Deus é amor, mas ele não tem emoções, né, como se usa em português, né? Emoção é algo que existe diferença entre emoção e sentimento. A emoção é uma reação fisiológica. Então, quando, por exemplo, a pessoa leva um susto, ela tem uma reação emocional, uma reação fisiológica. Já o sentimento é algo posterior a isso, né? Então, Deus tem, a gente chama de nessa linguagem de analogia, né? Sentimentos, mas não que Deus muda de ideia, né? A Bíblia usa essas metáforas para falar sobre Deus, né? Quando a Bíblia diz que Deus se ira, na verdade está falando da justiça divina, não que Deus se ira, porque irá em especial, em primeiro lugar, um sentimento, em primeiro lugar, uma emoção e depois pode se tornar um sentimento, né? A ira, mas Deus não se ira literalmente, isso é uma linguagem analógica e as pessoas levam para o lado literal muitas vezes. Como é que um ser perfeito vai se irar? Não faz sentido um ser perfeito se irar, não tem um pingo de sentido. E isso está nos livros de teologia, né? Então a linguagem antropomórfica, antropopática, quer dizer, Deus assumindo formas humanas ou semelhantes a humanos, ou a linguagem antropopática, Deus assumindo sentimentos humanos, né? Deus se entristeceu, e essas coisas assim. Né? É lógico que quando, por exemplo, a gente vai falar com a criança, alguém diz assim, Deus fica triste com isso, Deus chora. Isso é uma maneira para a criança entender, mas Deus não chora, Deus não se emociona, Deus não é surpreendido por nada. Né? Então a gente diz que Deus, nesse sentido, é impassível, ele não tem paixões. Né? Isso na teologia, qualquer livro de teologia fala sobre isso. Então é um argumento muito fraco. Como está escrito aqui, o teísta responde que a linguagem de Deus é analógica, é uma analogia, uma comparação. Ela não é inequívoca.
Existe equívoco. O que é uma coisa equívoca? É um erro. Então, a linguagem de Deus não é inequívoca, ou seja, ela não é exata. A linguagem sobre Deus, ela é uma analogia, né? Então, Deus não é homem ou super-homem como descrito no politeísmo. Então, não tem nada a ver. A própria Bíblia fala que Deus, que os homens, lá em Romanos no capítulo 1 e capítulo 2, mas especial nesses capítulos iniciais, vai dizer que os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder e divindade, são expressamente percebidos nas coisas criadas, por isso os homens são indesculpáveis, ou seja, porque eles reconhecem Deus pela natureza. Aí ele diz assim que eles se tornam nulos nos seus pensamentos, irracionais nos seus pensamentos, e transformam Deus em imagens de homens, quadrúpedes e répteis, né? Então, ali é uma crítica que Paulo faz, principalmente ao politeísmo. Então, Deus não é um homem, nem filho de homem, né? Como dizia a linguagem lá do Antigo Testamento. Deus não é um homem. Deus é um ser perfeito. Deus é espírito, né? O que é espírito? É algo que não é material. Então, não faz nenhum sentido esse tipo de argumentação aqui do deísmo. Ele faz sentido contra o politeísmo, mas não contra o teísmo monoteísta, que é o único que faz sentido, lógico e bíblico também, né? A revelação sobrenatural é impossível? Para o deísta, a própria estrutura do universo é a única revelação necessária e justa. Sim, o deísta acredita que o deísta acredita que a única revelação do universo é a própria natureza, ou seja, a única revelação de Deus é a natureza, e não que Deus se revela num livro. Aí eles argumentam que existem muitos livros sagrados, né, que dependem de traduções, interpretações e profetas específicos. E cada livro sagrado é diferente do outro. Sim, por isso nós devemos examinar, do ponto de vista racional. Um livro, ele não pode ter afirmações que violam a lógica. E as pessoas confundem lógica com ciência, né? Muitas vezes as pessoas não sabem o que é ciência e o que é lógica. Isso é muito comum. Eu vejo que a maioria das pessoas não sabe a diferença. A Bíblia não tem lógica. Como é que pode Deus abrir o mar? E isso tem lógica, sim. Deus é todo-poderoso. Um ser todo-poderoso pode abrir o mar. O mar abriu. Logo, é possível que Deus abra o mar. Então, vamos dizer assim, né? Em outras palavras, eu falei de uma maneira bem simples, simplória, não necessariamente nessa ordem, mas quer dizer, se Deus é todo-poderoso, em outras palavras, ele é capaz de abrir o mar. Isso é que eu quis dizer numa linguagem bem simples, né, para as pessoas que nunca estudaram aí filosofia ou lógica, né? Então, quer dizer, se Deus é todo-poderoso, ele pode abrir o mar. Então, isso é a lógica, isso é lógico. Um ser todo-poderoso pode abrir um mar. Isso é óbvio, não existe contradição nessa fala. Então, um livro sagrado que diz alguma aberração, uma coisa que não tem sentido, é lógico que esse livro é falso, não faz sentido. Então, a Bíblia ela pode ser julgada sim pela razão, e deve ser julgada pela razão, né? Então, a Bíblia não diz que a gente tem que aceitar tudo pela fé. Não existe isso. Tanto que a Bíblia fala que o culto do homem deve ser, lá no grego, lógico, racional. Né? É um culto racional, não é um culto puramente pelos sentimentos ou pelas emoções. Não. Né? Então, não faz sentido dizer que a revelação sobrenatural é impossível. Não, e outra coisa, Deus, aí entra no próximo argumento aqui, que será que Deus é indiferente? Deus não se importa conosco? Agora vamos pensar. Quando a gente vai estudar os argumentos da existência de Deus, a gente olha o próprio universo, né? A perfeição do universo. Então, nós sabemos pelo Big Bang, né? Todas as teorias que existem, elas passam pelo Big Bang, todas elas, mesmo do multiverso e tudo mais. E mesmo no multiverso, ele precisa de um criador, ou um ser fora do tempo, do espaço, da matéria que intervém, né, para trazer ordem e tudo mais. Então, quando a gente olha para o universo, ele é organizado. Então, quer dizer, esse ser é racional. E o universo, ele é mutável.
Então, se ele é mutável, ele precisa de um ser que é imutável, né? E esse ser, ele é onisciente, né, que sabe todas as coisas, por quê? Porque para planejar um universo tão organizado, ele precisa ser um ser onisciente. Então, Deus conhece todas as coisas e ele está fora de tudo. Quer dizer, esse Deus, ele é transcendente. E essa transcendência tem a ver com o que se chama hoje de onipresença. Deus é transcendente. Ele transcende, ele está fora do universo, mas ele está em todo o universo, justamente por ele ser transcendente. Mas não afastado como um indivíduo separado que mora num lugar. Quer dizer, essa é uma visão de um ser limitado. Né? Deus não é um ser limitado, é um ser ilimitado. Né? Lógico que dentro dos limites lógicos. Por exemplo, Deus não pode criar outro Deus. Por quê? Porque Deus, por definição, é um ser que não é criado. Então, tudo que é ilógico, Deus não pode fazer. É impossível que Deus minta. Deus não pode mentir. Por quê? Porque Deus, sendo o ser que é a pura realidade, ele não pode fazer uma coisa contraditória ou que contraria a sua própria natureza. Né? Como é que Deus pode mentir? Se Deus é a pura perfeição, como é que ele pode criar o universo e, ao mesmo tempo, abandonar as pessoas? Né? Abandonar as pessoas. E eu até vi um vídeo de um deísta que ele fala que ele não é teísta porque como pode Deus olhar e não fazer nada com uma criança que é, por exemplo, estuprada. Mas isso é um problema, porque se esse Deus criou o mundo e o abandonou, onde é que está o amor de Deus? Onde é que está o amor de Deus? Então é um problema maior ainda para aquele que é deísta, né? Porque qual é a questão? Deus, ele dá livre-arbítrio para o homem. Se Deus intervém em qualquer ação humana que cause o mal, esse homem não tem livre-arbítrio. Deus está tirando o livre-arbítrio do homem. Mas isso tem depois eu vou gravar um vídeo só sobre Deus e o mal, se aprofundando para nós aprofundarmos nessa questão. Então Deus não é indiferente. A perfeição divina inclui a capacidade de amar e se comunicar com suas criaturas. Então se Deus tem, ele é amor, não só a capacidade, Deus é amor, então obviamente ele pode sim se revelar num livro, mas esse livro não pode contradizer nem a ciência e nem a razão. Então não faz sentido essa argumentação para dizer que é impossível que Deus se revele num livro. Deus tem que se revelar no livro, mas esse livro ele não pode ter erros. Se esse livro tiver erros, aí sim, aí esse livro não é um livro divino. E é por isso que nós devemos estudar a Bíblia. Tem pessoas que procuram erros e cada vez mais que as pessoas procuram erros na Bíblia, a arqueologia ou mesmo a história vem mostrando que, na verdade, a Bíblia não possui erros. De vez em quando aparece alguma Bíblia que tem algum erro de tradução, mas isso a gente pode observar no dicionário, você vai ver que por exemplo, a maior parte dessas observações são observações precipitadas. Tem aí até um certo indivíduo na internet que se diz ele é arqueólogo, né? Mas ele num podcast diz que a Bíblia tem erros, porque a Bíblia diz que morcego é ave. Agora, ele diz que sabe hebraico, mas lá no hebraico, o texto, né, que ele se refere, que é Levíticos, lá em hebraico está escrito criatura voadora. Quer dizer, a criatura voadora ela pode ser um mamífero, pode ser uma ave ou pode ser um inseto. Né? Inclusive a palavra inseto, uma das palavras inseto em hebraico é exatamente a palavra criatura voadora. Então, essas críticas que essas pessoas fazem é porque não estudam, não se aprofundam no assunto, falam daquilo que não sabem, mesmo se dizendo, ou mesmo sabendo hebraico, mas não leu no hebraico. Uma coisa é saber ler hebraico, outra coisa é ler o que a Bíblia fala. Né? E tem outras traduções que não traduz como ave, traduz como criatura voadora. Então, quer dizer, basta a gente estudar um pouquinho mais. Então, o nosso vídeo é sobre esse assunto. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, se você quiser fazer algum comentário, faça o seu comentário, né? Depois que você acabar esse vídeo. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e também se inscreva para fazermos novos vídeos, tá? E se você tiver alguma sugestão de vídeo, também coloque lá no comentário para a gente que possa fazer um vídeo
que você sugerir, tá? Então fica aqui na descrição do vídeo os links de aprofundamento, tá? E sugestão de novos vídeos para vocês. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.